Olá, gente amiga que acompanha o Conjuntura Atual. Hoje a gente traz aqui um convidado mais que especial, mas antes eu quero cumprimentar o meu querido companheiro de bancada aqui, Paulo Maneira. Seja bem-vindo mais uma vez para a gente fazer mais uma entrevista daquelas, né? Vamos de volta. Vamos chegando aí, vamos Estamos entrevistar. Vamos falar hoje com o Thiago Fialho. Thiago Fialho. Fialho, isso aí. Thiago Fialho é médico, auditor, defensor do Sistema Único da Saúde, da Igualdade Social e diretor da Central Médica Penitenciária da Secretaria de Administração Penitenciária. Seja bem-vindo para a gente. É um prazer aqui a gente falar sobre SUS e também sobre a saúde nas unidades prisionais do nosso estado. Prazer é todo meu. Boa noite a todos vocês. E é uma alegria recebê-lo aqui. Eu só peço que você se aproxime um pouco do microfone para a galera te ouvir melhor. Pronto, agora tá melhor aí Tá o áudio? Agora aí, sim. tá do outro lado. Então, Thiago, eu quero que você fale um pouco mais sobre sua trajetória de vida, como é que você Como começou, toda essa história começou. exatamente, Nos conte. por Conte para onde quem você está nos passou, assistindo. onde estudou. Você que é um cara jovem aí, a gente está vendo que é um jovem, mas com boa experiência no serviço público, então a gente quer saber um pouco da história de Thiago Fialho. É assim, no serviço público, propriamente dito, tem 1 ano e 2 meses, né? Uhum. Então não é tanta experiência assim, apesar de ter encontrado alguns poucos, porém relevantes amigos que me ensinaram muito e me ensinam no dia a dia. Mas enquanto trajetória, como tudo começou, Thiago, apesar da cara de menino, tenho 34 anos. Minha primeira formação foi em administração. Iniciei minha carreira na Deloitte, uma das 4 maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, né? Tentei na época uma vez, duas, perdia sempre na última etapa, que era aquela fase do inglês, fluente, entrevista com sócio. E aí foi quando meu pai e minha mãe juntaram recursos, ninguém tinha, sempre fui de classe média. E aí fui morar 1 ano e 2 meses nos Estados Unidos para poder pegar o inglês fluente, me Foi logo habilitar. aprender logo no melhor lugar, né? Foi beber na fonte. Foi direto à fonte. Foi bem escolhida a cidade, porque foi uma cidade bem no oeste dos Estados Unidos, onde não tinha muito brasileiro. Fundamental, é até uma dica aí para todos que nos assistem, porque muita gente vai para a região de Nova York, Flórida, Chega lá e encontra brasileiro, só e fala aí, português. e aí não consegue. E aí, velho, já que você foi para esse mato sem cachorro, vamos dizer assim, como é que foi se defender lá? Como é que foi se virar no início essa Foi muito fase? difícil. Muito difícil, mas foi uma das maiores experiências da minha vida. Lá, às vezes, eu estava numa sala com 16, 17 diferentes nacionalidades. Pessoal da China, Vietnã, enfim, pessoal da Europa. Você pode ir ali no dia a dia, sala de aula de inglês. Era uma faculdade de inglês. Então, você pôde conhecer ali do dia a dia, como era manhã, tarde e noite. Um pouco deles do hábito ali, cultural mesmo, de comer, eles gostavam. Enfim, aí meu grande objetivo era vir com o TOEFL, que é o teste de fluência em inglês. Acredito que até hoje, não tenho certeza. E aí eu consegui obter, retornei. E aí depois, na terceira tentativa, eu consegui entrar para a empresa, onde permaneci por 3 anos e meio, e até auditor sênior. E aí, meu grande sonho foi fazer medicina, desde criança, apesar de não ter nenhuma referência familiar próxima. Mas eu sempre quis fazer medicina. E hoje eu entendo o porquê que eu queria fazer medicina. Naquela época, não. Uhum. Queria ser médico, mas sabia por quê? E hoje eu sei porque eu queria ser médico. Agora, essa trajetória mostra que você é uma figura obstinada, né? Você tentou até conseguir entrar na Deloitte. Essa você considera uma das suas principais características de ser um cara focado em conseguir os seus objetivos? Considero. Considero. Quando eu coloco o objetivo, primeiro que ele é muito bem pautado. Eu sempre dialogo muito com os meus pais, são meus grandes amigos, melhores amigos. E aí, quando eu pauto bem, coloco na balança e defino, eu vou até o fim. E foi assim que aconteceu. É uma história um pouco. Meu pai, quando eu virei auditor sênior, que você entra como auditor, eles chamam de auditor assistente. Foi virar auditor 1, 2, 3 e auditor sênior. E aí comecei a auditar grandes corporações. Na época eu estava auditando a OAS. Eu acho que Deus sempre teve um. Ele sempre esteve do meu lado, me guiando. Tinha era trabalho nesse tempo, hein? Hã?
Tinha trabalho nesse tempo. Nesse Na tempo. época, Nesse a tempo, Lava Jato 3... estava em alta, hein? Vou falar sobre isso agora, você vai entender o que eu tô falando, por que Deus sempre me tava do meu lado. É, eu recebi. Na Deloitte, quem tá até lá hoje, com certeza está lá auditando uma grande empresa, recebia bem, até mais assim. Você sempre era convidado por outras grandes organizações a receber 2, 3 vezes mais. Mas você se segurava, porque sempre chegava uma proposta maior. Foi quando chegou pra mim. Tinha na época 22 anos. Lembro como se fosse hoje, o dólar tava R$2. Uma proposta de 12 mil para trabalhar na OAS numa empresa, ou na OAS numa obra no Caribe, numa ponte, como RAF, responsável administrativo e financeiro, nunca esqueço do cargo. E aí era R$24.000, era o que meu pai ganhava como pós-doutor da UFBA, na época ele era pai professor a vida toda, na época ele dava aula, pai, não vou não. Eu peguei a carta e rasguei a carta assim, vou não, eu vou ser médico, eu zerei tudo. Aí ele ficou sem falar comigo uns 6, 8 meses. Desculpa, meu pai. Perdoe. Mas deu certo, né? Mas aí vendi meu carro pra pagar o cursinho pelo menos 6 meses. Andei de ônibus. E na época era muito difícil passar em medicina, como a gente tava conversando aqui. E aí ele foi percebendo, né? Minha dedicação, meu foco. E aos poucos ele foi aceitando a ideia e virando um grande entusiasta e me ajudando. Mas passou um longo tempo sem falar comigo. Maravilha, Thiago. Você percebe, se não, um quadro técnico da SEAP, né? Mas lá é indicação do MDB. Qual é a sua relação, sua ligação com o MDB hoje na Bahia? Bom, assim como existem várias secretarias do Estado, partidos eles têm, né? Eles, a partir das suas coligações, eles se estabilizam por determinadas secretarias. No caso do MDB, a SEAP e a CIRS, Secretaria de Recursos Hídricos e Hidráulicos. Hoje a secretária aí, gostaria de mandar um grande abraço para ela, secretária Larissa Moraes, grande secretária, grande amiga também. Então, minha relação com o MDB, primeiro, meu pai, ele participou lá da época de Leonel, em 1970, se eu não me engano, onde meu pai sempre foi um militante muito forte, né? Não de extrema esquerda, mas de esquerda, onde ele percebeu lá naquela época, através do MDB jovem, lutando ali naquela época contra a ditadura militar, um movimento, foi quando elegeu inclusive o Leonel, e teve a maior votação naquela época, através de uma lacuna que existia no MDB jovem, e aí conseguiu, e foi grande conquista do MDB naquela época, através de Leonel, e depois deu sequência alguns outros nomes que eu não me recordo, mas tem essa questão origem histórica. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, hoje eu fui indicado há 1 ano e meio, ou 1 ano e 2 meses atrás, para assumir uma função importante, como você já me relatou, comecei como diretor da Central Médica Penitenciária, para a SEAP, que é uma das secretarias do MDB, que é o meu partido. Então, assim, apesar de que eu acho muito, cada vez mais a gente tem que procurar, eu gostaria de deixar uma mensagem bem clara, né? Assim, eu tenho um lado, tenho um grupo, né? Tenho um partido, respeito meu partido, sou do MDB, com muito orgulho, defendo as bandeiras que ele defende, mas sou uma pessoa totalmente aberta ao diálogo. Acho que a gente está vivendo um momento político na história do nosso país que a gente tem que acabar um pouco essa polarização que a gente viveu nos últimos anos e tá aberto ao diálogo, às novas ideias. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho pessoas que eu admiro de outros partidos. É o caso, por exemplo, de Léo Prates, né, que foi secretário de saúde na época da pandemia, que eu tava no meio das UTIs. Eu pude perceber ele. Então, assim, ele é uma pessoa totalmente aberta ao diálogo e fez um trabalho maravilhoso. Então, essa coisa de situação e oposição sempre vai existir. A gente tem que estar sempre trabalhando em benefício em comum, melhorar e transformar a vida das pessoas, gerar emprego, renda, melhorar a saúde, melhorar a educação, sobretudo pós-pandemia, que deixou aí muita coisa ruim. Como chegou esse convite para você fazer parte de uma agremiação partidária? A gente vive, mais recentemente, uma necessidade
de renovação dos quadros políticos. E você é um cara jovem, um cara de 34 anos, e que está enquadrado nesse pré-requisito de necessidade de renovação. Então, como é que chegou esse convite? Como é que você recebeu a época? Na verdade, assim, eu nunca fui uma pessoa obstinada e obcecada por cargo, seja ele político, público ou qualquer coisa do tipo. Os cargos que eu tive na minha trajetória de vida sempre foram consequência do meu trabalho e do meu esforço, luta, perseverança, todos eles. E aí quando eu falo assim de política, hoje, como eu falei, eu tenho lado, tenho posição, tenho grupo, tenho partido que é o MDB. Mas eu não sou candidato a nada, né? Deixa eu deixar isso também muito bem claro. Mas, logicamente, se o partido precisar de mim, em algum momento, meu nome vai estar à disposição. E aí eu vou estar avaliando também como é que eu posso ser útil para defender sempre com foco, como você abriu o programa, defender aí as bandeiras aí do SUS, da igualdade social, as bandeiras que eu mais acho importante. O convite da SEAP, ao meu ver, não sei, quando a pessoa convida não fala muito isso, mas ao meu ver, não só o meu, mas como outras pessoas que eu acho muito técnicas também, que foram convidadas junto comigo na época. A exemplo aqui de Dr. José Carlos, que é o diretor-geral, tem 21 anos de serviço público, homem íntegro, sério, e esse que eu quis falar que foi o meu verdadeiro amigo, que fez acelerar um pouco o meu aprendizado no serviço público. E é bom quando a gente tem uma pessoa assim do lado, que abraça a gente. Então acho que foram indicações técnicas. Acho que o partido percebeu que estava precisando de pessoas técnicas, sérias, honestas, para promover mudanças, né? Uma oxigenação nova. E eu acho que eu pude contribuir através de alguns projetos relevantes, projetos exitosos, mas sempre ressaltando que desde quando eu cheguei lá na Central Médica Penitenciária, isso eu gosto muito de ressaltar, eu encontrei uma equipe muito bem qualificada. Hoje eu encontro dificuldades até em aumentar remunerações por conta do serviço público, que é difícil. Mas eu encontrei uma equipe técnica muito boa, onde sem elas eu não conseguiria chegar onde cheguei. E nem receber as promoções, nem ser colocado hoje, por exemplo, como instância máxima médica em todo o ambiente sistema prisional baiano, que são hoje, com Irecê Brumado, 30 unidades prisionais. É uma responsabilidade muito grande. Como é que é a rotina do seu trabalho, dia a dia? Hoje, é isso. Eu comecei como diretor do Central Médico Penitenciário. E aí foi aquela fase de primeira identificação, onde é que eu tava chegando. Era um novo desafio. Eu formei bem na época da pandemia, né? Então, saí ali 2, 3 anos. Só vivia em UTI, nem dormia direito. Um momento bem. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas. E aí eu aceitei esse novo desafio, que era trabalhar dentro do sistema prisional. Eu percebi que eu gosto de desafios, né? Eu falei, bom, eu tô aqui, então vamos lá, vamos trabalhar em prol da saúde prisional. Algo muito novo pra mim. Eu vi em filme. Então, primeiro eu dediquei ali 1, 2 meses pra utilizar, inclusive, da auditoria. Pra começar a auditar vários presídios e ver, Conheceu como é que funciona, né? conhecer as rotinas, os processos. Sempre um cara que gostei muito de Você foi fluxogramas. diagnosticar tudo, né? Sempre gostei de mapeamento de processo, fluxograma, organogramas. Meu pai é. Isso aí ele ama. E aí tive 1, 2 meses focado nisso. Então fiz um diagnóstico geral da situação. Fiz um plano de ação. E com isso, junto com toda a equipe, mais uma vez, dizendo da qualidade de todos eles, a gente foi implementando projetos. O primeiro foi, assim, quando eu assumi, a questão do coronavírus estava muito bem resolvida já. Tinha casos muito esporádicos, continuavam emitindo boletins, mas eu peguei bem aquela fase inicial, não sei se vocês lembram, do monkeypox vírus, Sim. né? Que Varíola, assustou, né? a varíola dos macacos. Isso. E aí eu me juntei, fiz um protocolo enorme, me juntei com toda a equipe, me juntei com a parte da DGC, que é a Diretoria Gerais de Cuidado da CESAB, que tem uma área lá específica de saúde prisional. E aí preparei todo o protocolo, né? Baseado nos níveis de evidências mais relevantes, as revistas New England e JAMA, que eu considero as melhores, The Science, alguma coisa. Eu criei um protocolo mesmo e apliquei em todas as unidades prisionais com sistemas de auditoria. E foi um projeto, na minha avaliação, exitoso, porque a gente não teve nenhum caso registrado, nenhuma unidade prisional no sistema da Bahia.
Beleza. Olha, você falou que ao ser designado para essa função, você traçou uma auditoria, um diagnóstico. Qual foi o quadro que você encontrou dentro das unidades prisionais? Quadro que eu falo em termos de saúde mesmo. Bom, antes de eu assumir, sem aqui mencionar por questões éticas, né, quem estava antes de mim, etc., não se tinha um controle muito, muito, muito documentado das enfermidades que existiam, por exemplo, em cada unidade. E aí, as mais preocupantes, sem falar aí nessas doenças que poderiam virar pandemias, como foi o caso do coronavírus e do monkeypox, que não virou, mas assustou. Tô falando de tuberculose, por exemplo. Sim. Então, as necessidades de você ter locais de isolamento e fluxo para isso, e controle para isso, e prevenção, e vigilância. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar centro de controles de vigilância, observação e monitoramento. Isso não existia. Era tudo muito solto. Algumas áreas de saúde, eu estava falando há pouco aqui das profissões, quanto eu gosto de valorizar. Uma profissão hoje que eu valorizo muito é assistente social. Eu acho que o grande objetivo da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Bahia, SEAP, é você ressocializar o sujeito e poder reintegrá-lo à sociedade. Então, isso envolve saúde, mas envolve o quê? O conjunto de ações e desenvolvimento de políticas públicas capazes de promover isso. E a assistente social, a pessoa estuda para isso. Então, eu encontrei o caso, por exemplo, da mulher do meu motorista, que hoje é meu braço direito, era assistente social, é assistente social, e o currículo dela tinha uns 10 cursos de capacitações, e aí consegui dar uma oportunidade, através do processo seletivo da empresa terceirizada lá da SEAP, ela passou, graças a Deus, e desenvolveu um trabalho brilhante. Hoje ela está super feliz, ela assumiu novas funções, novos cargos. Antes, e aí respondendo a sua pergunta, o trabalho que as assistentes sociais faziam era trabalhos administrativos, né? Não se tinha um ponto focal representativo, por exemplo, da área médica em cada unidade prisional, então ainda era muito solto. Então hoje eu tenho um ponto focal de enfermagem, ou seja, uma coordenadora de enfermagem por unidade prisional, que responde por tudo, através de relatórios, de métricas. Eu tenho um ponto focal médico, eu tenho um chefe médico de todo o sistema prisional, Dr. Rodrigo Malheiros, e fica meu abraço também para o Dr. Rodrigo, um grande parceiro de trabalho e amigo. Então, assim, era tudo realmente muito solto. E através eu cheguei a fazer 6, 7 ou 8 auditorias aí financeiras e qualitativas. Quais foram os principais problemas que vocês identificaram, além dessa falta completa de identificação das necessidades? Mas quais eram os problemas mesmo, propriamente ditos, que vocês encontraram lá? Sabe-se que as pesquisas que fazem aí de recenseamento, de auditoria das secretarias de saúde dos estados, que há incidência muito grande de doenças, como você falou, como tuberculose, como HIV, e é isso que eu quero perguntar. Qual o cenário hoje das unidades prisionais baianas no que se refere às doenças dos internos? Um problema que eu acho muito crônico e vai muito de encontro com aquilo que eu estava falando antes, dessa coisa de você dialogar, independente da situação, posição e condição partidária. Infelizmente, em alguns determinados estados, secretarias municipais e estaduais Não dialogam, né? não dialogam como deveriam dialogar. E isso, graças a Deus, e aqui fica o meu abraço também. Eu faço questão de registrar o abraço a algumas pessoas, porque foram pessoas que eu conheci e vi realmente que fazem um trabalho de excelência. Roberta Santana, nossa secretária de Estado, eu percebi isso quando iniciamos o programa de imunização bivalente, a mais recente agora no sistema prisional. Inclusive, nós iniciamos pela primeira vez na história antes de iniciar na população geral, ou seja, o cidadão, o interno, o custodiado de 30 anos, tomou a vacina antes da população geral. E nesse momento,
que tinha ali Ana Paula Matos, que tem todo o meu respeito também, tem um trabalho bem feito pela Secretaria Municipal, mas a minha grande referência é a Roberta Santana, que eu tenho mais proximidade. Ela mesma fez questão de convidar e fazer um trabalho em conjunto. Foi uma ação que fizemos eu, enquanto diretor médico, ela enquanto secretária de Estado, Ana Paula, enquanto secretária municipal, então, e José Maia Gonçalves, nosso secretário da SEAP. Então foi uma coisa ali harmoniosa, e foi muito benéfica ali naquele momento. Então eu acho que a grande dificuldade que existe em outras localidades é essa comunicação. Tive um caso mesmo recente em Vitória da Conquista, de um custodiado que infelizmente veio a óbito. Ele tinha uma condição muito precária de tuberculose, porque por mais que tínhamos excelentes médicos dentro da unidade prisional, acabou que entre ir para uma UPA ou ir para outro hospital, municipal, estado, ficou nessa coisa. E a gente tá, eu não posso falar muito sobre esse caso ainda, porque, bom, eu criei algumas comissões, eu não falei ainda sobre isso, mas tem uma comissão de apuração de óbitos e atos médicos. Aí você, quando tem uma situação dessa, eu instauro, eu aciono as pessoas da comissão, e aí a gente começa o ato investigativo, né? O que é basicamente o quê? Compreender o que aconteceu, uma revisão de prontuário, uma revisão temporal dos casos, para entender. E aí eu acionei, por exemplo, e o Roberto tem total interesse nisso, para justamente saber. Bom, vem cá, foi o Estado, foi o município, vamos lá, vamos procurar saber o que foi que houve. E aí eu preciso concluir isso, para documentar e levar para ela o processo conclusivo, para que ela tome as medidas, e ela é muito ágil e rápido nisso. Perfeito, doutor Tiago. Me tira uma dúvida. Você falou um pouquinho que você é recém-formado, viveu aquele processo de pandemia. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi viver essa pandemia, como é que foi você, enquanto médico, viver esse lado chato da história, que todo mundo viveu. E deve ter sido muito duro para você, profissional de saúde, lá, linha de frente nisso, né? UTI. Como é que foi? Foi muito difícil. Eu tinha muitos planos antes de formar. Pensava em algumas residências médicas, etc. Mas formei exatamente no início da pandemia. E tive a oportunidade, graças a Deus, eu tive ao longo dos meus 6 anos de faculdade, um excelente relacionamento com meus mestres, com meus professores. E os principais professores eram diretores das principais UTIs de Salvador. Um deles, Michel Por Deus, que hoje é o atual coordenador de medicina da faculdade da Unime, ele coordenou, implantou, participou de todo o processo de implantação do Hospital de Campanha Itaigara Memorial. Não sei se você lembra, ali no Caminho das Árvores. Uhum. E aí ele me convidou, assim que eu formei, assim que eu estava habilitado como médico, para atuar, porque naquele momento qualquer ajuda era bem-vinda, sobretudo de um estudante que o professor lhe confiava. E aí eu fui, ali eu fiquei durante, acredito, uns 2 anos seguidos, assim como fui para outras UTIs. O Hospital Alaide Costa, por exemplo, através de outro professor. Mas a questão da pandemia do coronavírus, que mais ficou marcante, foi ali com o Michel Por Deus, Dr. Michel Por Deus, para mim um dos melhores professores que já pude conhecer na minha vida. E assim, foi um dos piores momentos da minha vida, realmente, onde a gente... Já se formou recebendo essa porrada aí. A minha sorte, talvez, foi porque nos últimos 6 meses, 1 ano de formar, tava meio ainda, porque eu formei no auge da pandemia. A pandemia aconteceu um pouco antes. Então, os estágios estavam parados. E aí eu consegui estagiar através de um grupo de pesquisa, onde eu era coordenador, e desenvolvia pesquisas lá dentro. Fazendo gasometria arterial, em terapia intensiva. A gente conseguiu, inclusive, publicar alguns artigos científicos. E eu sempre fui muito ligado a essa parte de artigo científico também, processo científico, por conta de meu pai. E aí lá, enquanto médico, um dia que eu formei, comecei a ver a realidade. Tratar o desconhecido era muito complicado. Então era de um lado olhando as pesquisas científicas mais relevantes sendo publicadas e você aplicando. Às vezes não dava tempo, você tinha que resolver. Hoje, inclusive, eu não sei se aquelas pesquisas, só falando aqui bem sinceramente com vocês, não sei se aquelas pesquisas refletiam o que a gente deveria fazer.
né? Não sei se vocês se lembram que eles falavam muito naquela ventilação mecânica protetora, né? Todas as grandes pesquisas falavam sobre isso. A gente mesmo, em loco. Mas hoje eu não sei. Não sei, eu acho que poderia ser feito diferente, retardar um pouco, porque eu lembro que assim que chegavam os pacientes a gente entubava. Logicamente respeitando todos os critérios. Mas era muito doloroso, E era era uma muito difícil. recomendação, né? É, era uma recomendação geral e tinha todo o protocolo, tinha todo o critério. Porém, hoje eu não sei. Eu acho que faltava alguma coisa. Poderia ter sido feito diferente. Porém, aqui também o SUS. Aí, muita gente que gosta de falar, criticar. O SUS teve um papel fundamental da pandemia. Se não existisse o SUS e seus modelos de gestão, teria morrido muito mais gente. Isso eu tenho toda certeza do mundo. E o mais difícil para mim, enquanto médico, era passar ali o dia todo lidando com a dor, né, dos pacientes, com a minha, em perder alguns, sem poder externar. Quanto mais ser externado, sem poder. Não, Você já mas tinha que assim. estar preparado para receber o próximo Você tinha que paciente, estar né? bem, tinha que estar forte psicologicamente. E aí, às vezes, tinha gente que não tinha como. Aí ia pro conforto e chorava mesmo. Mas tinha que estar forte e partir pro próximo. Como E era a preocupação pessoal, que antes da vacinação a gente já tinha, entende, você tinha o dever de cuidar das pessoas e tinha o do autocuidado também. Batia aquele medo de morrer também, de estar naquela situação ali de intubação que você via nos pacientes. Você tinha esse medo de acontecer com você também? você vê, né? Você falou isso agora, eu falei, eu também tinha medo de morrer. Mas eu acho que na época, na hora, isso virava. Existia, mas assim. Eu me preocupava muito com as questões de higiene, né? De preocupação ali de você estar sempre com aquela. Eu lembro muito do ministro que a gente teve, o Mandetta, que ele todo dia, às 17 horas, na Globo News, ele fazia aquele parado. Balanço, né? Ele era muito importante ali pra mim como estudante e pra sociedade geral, acho que era muito positivo. E aí ele falava muito essa questão de higiene, de proteção. Eu respeitava muito aquelas coisas e tinha muito medo, tinha mais medo com minha família, os amigos, meu pai, minha mãe. Então eu criava protocolos internos, né? Me mudei rapidamente. Assim que fui trabalhar na UTI, eu não trabalhava mais com meu pai. Aluguei um apartamento. Aí depois de um tempo trouxe minha mãe e coloquei aquelas faixas onde ela podia circular, onde eu não podia circular. Graças a Deus ela nunca pegou o coronavírus. Meu pai pegou, mas de forma leve, mas eu nunca convivi com ele. E você chegou a ter? Cheguei, tive 4 vezes. Demorei pra ter. A última foi bem pesada. Parei até no semi-UTI, mas graças a Deus eu não precisei ser entubado, nada disso e passei dessa. E o que ficou de lição em todo esse processo de pandemia para você da área de saúde? O que você trouxe para a sua vida desde então, pandemia? São muitas. Mas queria me afastar um pouco da esfera política, né? Mas é inevitável. É inevitável, né? A questão da vacinação, como você trouxe, etc. Mas de lição pra mim, pra minha vida, é que nós somos todos iguais, né? Aproximação ali do ser humano, de você ver a dor do próximo, ver a dor da família. Eu vi muita criança morrer, eu vi muita idosa morrer, e aquela dor não era só ali, era da família. E quem tinha que dar notícia somos nós. Tava esperando lá fora e não podia nem ver o corpo, né? Tinha todo aquele processo, aquele protocolo. Então eu ficava esperando numa salinha onde você tinha que dar notícia como. Você falou que é evitar de fugir dos assuntos que correlacionem com a política, mas de certa forma é inevitável, como o Paulo falou. Você como médico, em certo momento da pandemia, foram adotados procedimentos até de lockdown. Foi bastante criticado pelo ex-presidente, pelos aliados do ex-presidente. Os empresários também ficaram muito chateados com aquela situação toda. Mas você acha que naquele momento era um mal necessário para a sociedade ter aquele isolamento para evitar o contágio exponencial da doença? Com certeza. A gente tava lidando com, como eu falei, com o desconhecido, né? Então a gente tinha que pegar, na minha visão, o que a gente sabia de práticas ali que
diminuiu a incidência, né, da doença. No caso, o isolamento era uma das coisas mais predominantes. O isolamento e as questões de higiene e aqueles protocolos, cuidados ali pessoais. Então, os lockdowns, para mim, eram para ter sido feitos em maior grau, em maior número, porque isso foi comprovado. Quanto maior por região, quanto maior o lockdown, em termos de período, em termos de exigência, era doloroso, é difícil. Tem os impactos, a gente sofre hoje os impactos todos, né? Na área da educação, na área da saúde, tem essa demanda aí represada e por isso que eu procuro, inclusive, estar desenvolvendo aí algumas atividades. Eu desenvolvo desde criança algumas atividades de caráter voluntário na esfera social. É que não vai resolver, mas eu acho que se nós se juntarmos com cada um. É isso que eu queria saber. Se essa pandemia te trouxe mais para olhar, observar esse lado social, ou se você já tinha nisso e só fez acelerar, só fez crescer esse sentimento. Você faz trabalho social hoje, você tem um olhar diferenciado para a sociedade hoje, depois pós-pandemia, ou você já tinha isso e só fez ampliar? Não, com certeza, ele ampliou. Eu nasci numa rua pobre ali no Saboeiro, no Beco da Coruja, ali no Cabula. Meus pais sempre faziam ali ações sociais e sempre tive esse vínculo, né? E morei lá durante meus 15 anos. Mas na pandemia, vivenciado aquelas questões todas que eu pude vivenciar e essa aproximação maior com o ser humano e a dor que todos sentiam ali. Com certeza isso me fez despertar mais para o lado social e buscar desenvolver ações concretas para poder melhorar. E aí hoje o que eu mais faço é juntar amigos, especialistas em diversas áreas. Não custa nada dedicar aí um sábado a cada 15 dias e a gente prestar determinado atendimento, determinada comunidade carente já ajuda bastante. Hoje você faz isso em Salvador. Salvador. Como eu falei, a política é inevitável, É. né? E você acaba se envolvendo com o social e é meio natural, né? Para mais médico isso é muito comum, né, Gabriel? É, naturalmente, se vier um pedido, um clamor, tanto do partido quanto das pessoas que você ajuda, você teria uma aptidão assim para falar assim, não, acho que vale a pena enveredar aqui para esse lado político, ou seu negócio é medicina mesmo e sua missão pode... Minha missão é medicina, né? Meu amor é pela medicina em termos de profissão. E meu amor é pelas pessoas. Eu venho há 4, 5 anos intensificando mais essas atividades comunitárias, esses pedidos que você acabou de relatar, eles já vêm da comunidade. Como você falou, é inevitável. Eles não têm, eu percebo que eles não têm uma representatividade. E assim, quando fala política, eu não tenho nenhum problema assim, de falar de política, até porque eu acho que política é o grande instrumento capaz de mudar e transformar a vida das pessoas. Todo cidadão é um ser político. Né? Eu acho que o que tem que mudar, na minha opinião, tem que haver essa oxigenação mesmo. Não sei se eu, por exemplo, seria um outro desafio na minha vida. Como eu falei, não sou candidato a nada. Seria fácil? Com certeza fácil não, né? Mas tem que mudar os agentes políticos, pelo menos a grande parte deles. Mas a política é o grande meio. Sobretudo a gente fortalecendo a democracia e a igualdade social, né? Thiago, seu próprio currículo mostra que você é um entusiasta do Sistema Único de Saúde. Apesar, como você mesmo bem observou aí, apesar das inúmeras vantagens do Sistema Único de Saúde, que poupou milhares não, milhões de vidas, sobretudo durante a pandemia, garante aqui no Brasil tratamento gratuito para milhões de pessoas. Você já morou no exterior e sabe quanto é difícil a assistência de saúde no exterior. Aqui no Brasil a gente tem de graça e muitas vezes a gente até acaba falando mal do serviço público de saúde, mas ele resolve muito. Mas o que é que precisa ainda avançar? A gente sabe que muita coisa precisa melhorar. E na sua opinião, que está por dentro do sistema de saúde, o que é que precisa avançar no SUS para que ele melhore ainda mais a sua capacidade de atendimento? Bom, são muitas coisas, são muitos desafios.
Mas, de toda maneira, eu acho que as pessoas precisam realmente valorizar. Eu vou responder essa pergunta, não vou fugir não dela. Mas, como defensor do SUS, eu preciso deixar claro algumas coisas. Contextualizar, claro. Por exemplo, quando a gente pensa em Estados Unidos, não existe serviço público de saúde. Né? Não existe. Você precisa ter grana. E é caro. Eu passei por uma situação lá e eu não tinha dinheiro. Uma inflamação no dedo lá que eu tinha, o valor era altíssimo. Então, assim, aqui não. E aqui eu acho que realmente as pessoas precisam entender melhor e valorizar. Os médicos, os bons médicos que temos. Os princípios, a teoria do SUS ela é muito, muito bem definida, os princípios de integralidade, de equidade, né? Tanto os constitucionais como os operacionais, tanto os constituintes, quanto, inclusive tem a parte de participação popular, através dos conselhos, né? Tem a parte dos bipartites, tripartites, que a secretária Roberta faz parte, por exemplo, e ela dá um foco nisso, que é justamente o quê? A comunicação falando de tripartite. Aquela comunicação entre a esfera federal, estadual e municipal. Eu acho que o grande desafio, na verdade, é esse. Um dos princípios aí do SUS é a descentralização, que é descentralizar, né? Atribuindo ali poder a cada esfera, mas talvez essa descentralização não ocorra da melhor forma, por conta dos interesses políticos, micro e macro políticos, dos agentes, da maioria dos agentes políticos que nós temos. Eu acho que o que precisa ser transformado no SUS é isso, porque assim, quando você lê o SUS, quando você lê e entende um pouco de saúde coletiva, é muito bonito. Recentemente agora, inclusive, o governo Lula publicou a mudança até teve uma matéria, eu não me lembro agora qual foi, publicou, qual foi o site, foi Farmácia Popular. E aí eu publiquei, teve vários comentários, pessoal. Algumas pessoas falando bem, mas tinha alguns comentários assim, criticando. E aí assim, pô, tá criticando uma coisa que, por exemplo, a Farmácia Popular já garantia certas coisas e passou a incluir, por exemplo, todos os medicamentos para osteoporose e anticoncepcionais. Isso é de uma relevância enorme, Sim. tem um custo enorme. Fora os descontos, mais de 90% de todos os remédios para Parkinson, rinite e outras doenças. Falei mais de Parkinson porque Parkinson são medicamentos muito caros. Sim. E fora outras questões que ele mudou com essa lei, né? E tudo isso está incluído na questão do SUS. Então, para mim, o SUS ele é muito bem planejado, muito bem organizado. E a grande dificuldade, meu grande... eu pedi para apontar Grande desafio, né? um grande desafio é isso. Como a gente consegue essa articulação entre os poderes aí, federal, estadual e municipal. E essa porta de entrada, que a porta de entrada do SUS é a APS, e tem que ser. Eu acho que precisa ter o retorno do verdadeiro médico clínico. Acho que vocês já se depararam na família de vocês. Eu me deparo toda hora. Às vezes alguém quer um médico clínico, fazer uma avaliação geral, Geral. um bom médico clínico. Mas não. Aí a gente acaba mandando para um especialista, do especialista, e o problema mais central fica de lado. Que vai contra a proposta do SUS, né? E eu procuro fazer, dentro da minha carga horária aí possível, por conta do meu cargo de direção, algumas horas em uma unidade básica de saúde, uma vez na semana, para justamente atender aquela população. E eu faço o básico. Receber o paciente na porta, fazer um screening básico, atender bem, cuidar, direcionar bem, seguir o protocolo que eu mando. E você vira um médico super bem falado, parece que é. Mas não é isso. Pelo tratamento humanitário. Simplesmente por fazer o trabalho básico que você tem que Um fazer. diferencial, né? Esse tratamento. Esse olhar, né? Se observar. Só Exato. o paciente tá lá só quer ser observado. Exato. E eles ficam tão felizes. E é isso que as atividades também comunitárias que eu faço que me faz ter essa... Eu saio de lá muito realizado, muito feliz. Quando eu vejo... Tem alguns vídeos, inclusive, no meu Instagram, que depois vocês podem observar.
Eu lembro muito da minha avó, porque tem muitas idosas que vão, elas saem muito felizes, que às O vezes Instagram qual é, só pra gente poder. é @dr É. Tiago Fialho, sem H. Lá tem as ações, né, que eu já atendi na comunidade de Tancredo Neves, Coutos 1 e 2 e Paraguari 1. Foram crescentes, assim, o que mais me admirou também é as métricas fazem importante. Paraguari é em Piripiri, no subúrbio, né? Paraguari 1, subúrbio. Coutos 1 e 2, suburbana. Uhum. Aí depois dos atendimentos eu tive muitas demandas para atender várias comunidades, mas eu prezo pelo conceito de qualidade. Então eu só vou aderir a novas comunidades quando eu atender por completo. Porque quando a gente vai lá, eu não entrego a guia do neurologista, eu levo o neuro. Não entrego a guia do pediatra, eu levo o pediatra e assim por diante. Ortopedista. Eu levo no mínimo 4 especialidades. A gente leva alguns setores, né? O setor de assistência social, que é a primeira, como se fosse uma PS, a porta de entrada do SUS. Então, o paciente vai lá e ele responde um questionário, porque após os atendimentos, a gente faz uma análise, setor de assistência social, qual o grau de vulnerabilidade social que aquela família tem. A gente sempre separa de 1 a 3, para depois fazer uma visita e ver o quanto que a gente pode contribuir através de doações de amigos que têm condição de ajudar. E depois passa para uma triagem, enfermagem, uma triagem completa, direcionamento para clínico ou especialidade, nutrição, jurídico e assim por diante. E totalmente atividade voluntária. E aí, de vez em quando, a gente leva alguém para cantar, uma música bacana. Coisa boa. E no Dia das Mães, a gente levou rosas. E aí, meu pai ficou super encantado quando foi também na última vez. E aí, a gente sai muito realizado e muito feliz desses atendimentos. Muito bem. Paulo, mais alguma coisa a acrescentar aí com o nosso convidado? Eu tô achando aí que é inevitável esse caminho dele, viu? Acho que a mosquinha da política já picou aí. Tá na corrente Mas, meu marinha querido, já, né? só agradecer a sua participação, gostamos muito. E suas palavras finais, suas considerações finais. E deixar a porta aberta aqui para você Tá voltar à aqui. disposição. Falar quando de quiser outros voltar. assuntos que geralmente 50 minutos é muito pouco. A gente aqui tem um código que o podcast tem que ter entre 45 e 60 minutos. Tiagão, quantos minutos aí? Aí, 45 minutos. Aí a gente está dentro da nossa margem de qualidade aqui. Primeiro, eu quero agradecer muito. Te falar que eu achei que eu ia ficar mais nervoso ainda, porque foi o primeiro podcast que eu participei. A boa Primeiro vontade de de vocês. muitos. A boa vontade de vocês, né? Me deixaram super à vontade. Obrigado de coração. Estou sempre à disposição para tudo que vocês precisarem. A palavra final eu queria deixar pegar de surpresa. Podia ter avisado isso antes. Mas eu pensei aqui rápido e lembrei que eu costumo falar isso para as pessoas entenderem uma frase que eu vi outro dia do Brasil Invisível. Vamos começar a observar ele. Né? No caminho, por exemplo, para esse local, essa rua onde eu nasci, o local onde eu atendo lá, posto de saúde, tem uma rotatória, e aí você segue reto na via principal, que vai dar lá na frente, na UBS, ou você vira à direita, você tá nessa comunidade onde eu atendo. A gente encontra uma realidade, como eu encontrei outro dia, uma família que se eu mostrar para vocês as fotos, as condições são muito precárias. Então, assim, vamos parar de pensar que o Brasil é invisível. Não é, não. Ele está bem próximo de nós. E se nós se juntarmos, a gente consegue sim modificar isso. E melhorar a condição de vida das pessoas. E transformar nossa cidade, nosso estado, nosso país. Isaura, agradecemos aí a presença do médico Tiago Fialho, que também dirige o serviço médico da Secretaria de Administração Prisional. E para a gente foi uma alegria muito grande receber esse jovem talento, que ainda não é da política, mas que tudo indica que uma hora vai ser, já que ele mostra certa vocação para isso, porque se preocupa com as pessoas e a política, pessoas que se preocupam com outras, ela se torna mais interessante. Até a próxima, marca aí um joinha se você gostou da entrevista, reencaminhe esse link aí para os amigos. E se você é seguidor do nosso Dr. Tiago aqui, segue a gente também, vem aqui para o nosso canal que tem outros vídeos, outras entrevistas legais para vocês acompanharem. Até a próxima semana. Um grande abraço. Grande abraço.